Momento Papo de Mãe está começando. Muitas mulheres que ainda não são mães nos escrevem com dúvidas sobre problemas nos ovários. São mulheres que estão tentando engravidar, mas não conseguem e perguntam sobre infertilidade causada por ovários policísticos, por exemplo. Para falar sobre essas questões, convidamos o ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana, Rodrigo da Rosa Filho, e a Daniela Foltran, que tem 3 filhas, a Catarina, de 6 anos, e as gêmeas Emília e Gabriela, de 4 anos. Você é a prova de que a mulher com problemas no ovário pode ser mãe, é isso? Sim. Eu perdi meu primeiro ovário com 16 anos, por um cisto hemorrágico. E não retiraram só o cisto, retiraram o ovário também. E eu mantive o ovário bloqueado e isso foi inspiração para a minha profissão. Eu me tornei embriologista. Então, eu ajudava as mulheres a engravidarem. E a minha primeira filha é de fertilização in vitro. Porque você teve dificuldade para engravidar? Tive. Porque nesse meio tempo, antes do tratamento, eu tive um cisto hemorrágico roto no outro ovário. Então, teve que fazer a plástica de ovário e eu acabei perdendo uma parte do ovário restante também. E eu tentei por 2 anos engravidar. E não deu certo. Aí a gente partiu para o tratamento in vitro. Nossa, então, doutora, ela conseguiu engravidar com praticamente meio ovário, é isso? Quer dizer, foi possível porque continua a produção de óvulos. A mulher nasce com todo o estoque de óvulos que estão em ambos os ovários. Quando ela perde um ovário, ela já perdeu metade da reserva ovariana dela, que não se renova. Quando ela perdeu mais uma parte do segundo ovário, então realmente a reserva ovariana dela ficou bem menor e com isso o tempo de vida reprodutiva dela seria menor. Quando ela passou por uma dificuldade e não conseguiu engravidar por um período de 1 ano, que a gente considera infertilidade, aí por isso que ela precisou do auxílio da reprodução assistida. E aí a sua segunda gravidez, você também fez um tratamento para engravidar? Aí foi, vamos dizer que foi um milagre. Jura? Né? Como eu trabalhava dentro de um laboratório de reprodução, eu via que algumas pacientes realmente, né, doutor, engravidam naturalmente depois do tratamento. Aconteceu comigo. Mas assim, eu nunca imaginei que eu engravidaria. Até a gente brincava de gêmeos. Que seria um milagre. E eu bobeei, eu falei, tudo bem, agora eu não vou mais entupir meu corpo de anticoncepcional, essas coisas, eu já tenho minha filha. E nessa brincadeira vieram as gêmeas. Gente, você ganhou na loteria, legal, né? Doutor, quais outros problemas que acometem os ovários que dificultam a gravidez? O maior dos problemas nos ovários, na verdade, é a síndrome do ovário policístico, né, que é um distúrbio hormonal. Então, o ovário, ele é uma consequência, então aqueles cistos nos ovários é uma consequência da síndrome dos ovários policísticos, que é um distúrbio hormonal primário. Nessa síndrome, a mulher não ovula naturalmente. Então, ela tem um distúrbio de menstruação, ela tem fluxos, ciclos irregulares e é a principal causa de infertilidade feminina. E qual o tratamento, doutor? Aí o tratamento vai depender de cada caso, mas como é uma síndrome complexa que leva à obesidade, aumento da resistência à insulina, que metaboliza os carboidratos, então o tratamento é alimentação balanceada, atividade física, controle do peso e tudo isso. Quando não resolve nessas questões, aí o tratamento é com os indutores de ovulação. Então, aí a gente dá indutores para que ela tenha uma chance de gravidez. Quando não surte efeito, aí tem que se lançar a mão dos tratamentos de reprodução assistida, ou uma inseminação artificial, ou a fertilização in vitro. Mas e o tratamento dos cistos? Porque a gente viu que você precisou fazer a cirurgia. Foi por causa dessa situação que o cisto hemorrágico, e daí teve que fazer a cirurgia de emergência, é isso? Eu não tinha o padrão de ovário policístico. E foi no controle na adolescência, eu tinha problemas, aquela história de ter menstrual, de menstruar 1 mês, passa 1 mês todo menstruada, início de menstruação. E eu fazia esse controle. E no ultrassom apareceu um cisto muito grande. Eu lembro na imagem, era do tamanho do ovário, assim. E o médico
da imagem já me encaminhou direto para o hospital. E aí é outra questão, né, doutor? Não tem nada a ver com ovários policísticos. Sim, são duas coisas diferentes, duas doenças diferentes. O que ela teve foi um cisto hemorrágico, que é quando a mulher vai liberar aquele folículo ovariano e ele não se rompe, né? E quando ele se rompe, ele tem sangramento para dentro do próprio folículo. E ele pode crescer de tamanho. Geralmente o tratamento é clínico, então a gente só observa e dá anticoncepcional para ele ir diminuindo, e a maioria das vezes diminui, mas quando ele atinge tamanhos muito grandes, muitas vezes o caso é cirúrgico. E, infelizmente, às vezes perde o ovário inteiro por causa desse cisto. Então, nem sempre dá para tirar somente o cisto. E, com isso, diminui a reserva ovariana. Mas, doutor, tem cistos que são inofensivos? Porque, às vezes, né, a gente vai lá, faz um ultrassom e fala, tem um cisto no ovário que ele aparece de acordo com o ciclo menstrual e daí desaparece. Tem esses que são inofensivos ou todo cisto merece atenção? A grande maioria dos cistos são cistos que a gente chama de cistos funcionais, são cistos fisiológicos, que eles aparecem no período pré-ovulatório e depois eles desaparecem naturalmente. Então, as mulheres às vezes se assustam com esses cistos, mas são cistos pequenos, são cistos simples, não tem uma imagem complexa no ultrassom, então esses cistos é só acompanhamento, que é a grande maioria dos casos. A gente se preocupa quando os cistos são muito grandes, geralmente acima de 4 a 5 centímetros, quando eles têm um aspecto no ultrassom que possa sugerir um tumor maligno, um câncer de ovário, que é exceção, mas a gente sempre tem que ficar atento, e quando tem um cisto de endometriose no ovário, que a gente chama de endometrioma, que também tem uma imagem característica. Então, existem os cistos benignos, que não representam nada e o tratamento é clínico, e aquela suspeita de neoplasia maligna do ovário, que aí sim, sempre o caso vai ser cirúrgico. Tá legal, então a nossa conversa já continua. O momento Papo de Mãe volta já depois do intervalo. O Momento Papo de Mãe está de volta falando sobre os ovários. Daniela, tá pensando em ter um menino? Não. A gente fechou a fábrica. E você utiliza algum método anticoncepcional? Porque você viu que você pode engravidar naturalmente. Né? Eu fiquei super com medo. Eu falei, chega agora. E o marido fez vasectomia. E existe alguma indicação específica de método anticoncepcional para quem tem problema no ovário? Por exemplo, quem tem ovários policísticos? Então, no caso dela, num cisto hemorrágico, ela tem indicação de contraceptivo oral para ela não ovular, né? Então impedindo o surgimento de novos cistos. E na síndrome do ovário policístico, a gente prefere, no método contraceptivo, a gente prefere usar anticoncepcionais que diminuem os hormônios masculinos circulantes, porque na síndrome esses hormônios são aumentados e uma das características da síndrome é aumento de pelos e acne. E aí esses anticoncepcionais vão melhorar esses dois sintomas. E depois das gestações, você ainda tem cistos ou eles desapareceram? Olha, parece que as gestações, elas corrigiram todo o meu corpo. Sumiu cólica, sumiu cisto, abandonei o uso de anticoncepcional. Então, parece que deu uma corrigida aí. Então, pode acontecer mesmo de a mulher que sofre com isso, de repente, não ter mais nada. Pode, é como se a gestação desse um restart ali para o organismo, então muitas vezes aquele padrão que ela tinha, depois da gestação ele vira outro, então isso pode realmente acontecer. E doutor, qual é a orientação? Quando procurar um especialista? Toda vez que tiver ciclos menstruais irregulares, quando a menstruação demora pelo menos 35 dias para vir, sempre é indicativo de algum distúrbio hormonal e aí deve ser investigado, não necessariamente síndrome do ovário policístico, mas qualquer outra. E aqueles casais que estão tentando engravidar, depois de um ano de tentativa sem sucesso, merece uma investigação, porque podem ser vários fatores que levam à infertilidade do casal. Então sempre deve ser investigado o casal depois de um ano sem sucesso. Daniela, depois que você resolveu começar a fazer o tratamento, foi quanto tempo até o tratamento dar certo? Foi muito sucesso.
Foi no primeiro tratamento eu já engravidei. Foi um tratamento mais de baixa respondedora, que a gente fala, né? Mas eu tive 2 embriões e foi o suficiente para eu conseguir a gestação. Que bom. Olha, chegou o momento da participação em vídeo dos telespectadores. Nós vamos ver o depoimento da Stephanie Vilar. Sempre tive ovários policísticos, né, problemas com metabolismo, esse tipo de coisa. E com 27 anos eu fui diagnosticada com tumores no ovário. E apesar de eu ter um ovário menor do que o outro hoje, tá tudo aqui, tudo comigo. Eu saí da cirurgia bem e eu operei em outubro. 5 meses depois, em março, eu engravidei do Bernardo, que é hoje o meu filhotinho. Claro, tive que fazer uma série de acompanhamentos, né? Não foi uma gravidez 100% natural, eu tive que fazer coito programado, uma série de exames para saber se estava tudo certo. E a minha gravidez foi muito difícil. No 4º mês eu fui totalmente afastada das minhas atividades e eu fiquei de repouso até o Bernardo nascer com 9 meses. Mas ele chama Bernardo, porque ele é um ursinho forte, sempre foi. As suas gestações foram tranquilas? Foram tranquilas. Só no início da Catarina mais velha eu tive descolamento de placenta, fiquei 15 dias em repouso, mas trabalhei até o último dia. Trabalhei até a sexta, no sábado eu entrei em trabalho de parto. Foi parto normal? Foi parto normal. E a gente viu mais uma história de sucesso, né, doutora? Então, na medida do possível, tentar preservar os ovários, né? Ou tentar preservar partes desse ovário, né? Toda indicação cirúrgica ela deve ser muito bem avaliada, né? Porque realmente é irreparável essa perda do ovário. Então, o mais preocupante, por exemplo, no caso da Daniele e da nossa amiga do vídeo, é que a chance de entrar na menopausa prematura é maior. Então, nesses casos, a gente sempre deve ficar atento a isso. Mas não impede uma gestação espontânea ou mesmo por fertilização in vitro na reprodução assistida. Doutor, o que me ocorreu é o seguinte, se a mulher engravida tendo um cisto, esse cisto pode, de alguma maneira, prejudicar a gestação ou crescer durante a gestação? Como que é? Geralmente ele estabiliza na gestação, mas pode crescer e tem alguns casos que ele pode romper no início da gestação e às vezes tem que ser submetido à cirurgia durante o início da gestação, mas são casos mais raros. Então, mulheres que engravidam naturalmente tendo um cisto, elas precisam de um acompanhamento mais específico? Sim, sempre deve ser avaliado também, além do útero do bebê, também avaliar os ovários. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Daniela, muito obrigada pela participação aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigada. A Daniela que está nas redes sociais, né? Estou. Quer dizer, esse universo materno te inspirou, né? Isso. Eu acabei abandonando a profissão de embriologista e fui empreender. Inspirada nas meninas, né? Hoje eu tenho uma empresa de babadores especiais, principalmente para BLW, e com isso eu estou nas redes sociais. Legal. BLW, que é o método especial aí de alimentação que as crianças comem com as mãos. A gente tem um programa sobre isso. Então, daí a gente acaba aumentando demais a sujeira, a bagunça, então daí os babadores para ajudar. Facilitando a vida. Qual que é o endereço? Aurora Senhora. Estou no Bonitinho. Instagram, bastante visitado lá. Obrigada. E, doutor, muito obrigada pelas orientações. O doutor também está nas redes sociais, né, doutor? Estou, meu Instagram é dr.rodrigorosa. Eu também coloco bastante informação ali sobre dicas de saúde da mulher e para gestantes. Obrigada mais uma vez a vocês. O Momento Papo de Mãe terminou, mas você pode assistir de novo a este programa no nosso canal no YouTube. Deixe lá o seu comentário. Até a próxima. Tchau.